Em 30 anos de vigência da Constituição, a mídia é outra, o poder é outro, a sociedade é outra, porque tudo muda, mas a Constituição precisa de ser reinterpretada. A Justiça Eleitoral, ela reverencia todos aqueles que se dedicam a criar no Brasil e a manter no Brasil uma democracia rígida. O Ministério Público do Trabalho entrou com a ação pedindo anulação do termo. Sustentou que o acerto extrajudicial obrigou os empregados a abrirem mão de metade das horas extras realizadas. O motorista não queria deixar embarcar, então os demais passageiros tomaram partido ao meu favor e ele falou, tá bom, quem vai lá atrás fechado com ele é vocês mesmos, então não tem problema, se fosse eu não deixava. Olá, boa tarde. Boa tarde. O seminário 30 anos sem censura, a Constituição de 1988 e a liberdade de imprensa, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, reúne jornalistas e advogados para debater a importância da liberdade de expressão. O evento está sendo realizado no Supremo Tribunal Federal. E quem acompanha tudo e tem os detalhes é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, boa tarde. Oi, Rafaela, boa tarde. Olha, esse debate ele foi estimulado por um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça sobre processos envolvendo veículos de comunicação. Para se ter uma ideia, de acordo com as entidades aí que representam os mais diversos meios de comunicação, tramitam no judiciário cerca de 2.500 processos nesse sentido. Quem fez a abertura desse seminário foi a presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministra Carmen Lúcia. Nomes importantes do judiciário e dos meios de comunicação também participaram desse debate. Vamos ver mais agora na reportagem. No discurso que abriu o seminário, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo e do CNJ, lembrou que uma imprensa livre é a garantia de um país democrático e que a Constituição Federal de 1988, como marco da liberdade de expressão, continua sendo a melhor referência para a manutenção deste direito. A mudança desses 30 anos de vigência da Constituição é significativa. Talvez há 40 anos atrás fosse impossível se cogitar de um encontro como esse. Há 30 anos estávamos a discutir a liberdade na sociedade brasileira que produziu a Constituição. Em 30 anos de vigência da Constituição, a mídia é outra, o poder é outro, a sociedade é outra, porque tudo muda, mas a Constituição precisa de ser reinterpretada para se manter viva e coerente com as necessidades do povo brasileiro, da cidadania brasileira. Membro da Constituinte, o jornalista Miro Teixeira, hoje deputado federal, destacou a importância do Poder Judiciário para assegurar a liberdade de imprensa e o trabalho dos profissionais da mídia brasileira. A nossa luta pela democracia vem das ruas, sim, mas a efetivação dos resultados se dá no Poder Judiciário, se dá no TSE no momento das eleições e se dá no Supremo Tribunal Federal para que se reconheça realmente o que estava escrito na Constituição sobre a liberdade de imprensa. Segundo o levantamento do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, quase 70% dos processos contra veículos de comunicação tramitam na Justiça Estadual, 25% na Justiça Eleitoral. Difamação é o motivo mais frequente. Políticos ou partidos que alegam ter tido a imagem prejudicada perante os eleitores. A Constituição protege a liberdade de imprensa, indissociável da liberdade de pensamento, de opinião, de expressão, de acesso à informação e de comunicação. No Estado democrático de direito, essas liberdades se interpenetram e se retroalimentam. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho e conselheiro do CNJ, Aloísio Correia da Veiga, comandou a mesa de debate sobre os desafios para uma comunicação livre nos dias de hoje. Coordenador do Fórum Nacional do Poder Judiciário e Liberdade de Imprensa, o ministro defendeu a criação de ações afirmativas que garantam a livre manifestação de opiniões. Nós que estabelecemos um pacto social com a Constituição de 1988, precisamos, acima de tudo, criar ações afirmativas, no sentido de garantir essa liberdade de pensamento. O pensamento
não há como se inibir a sua manifestação. Os jornalistas Renata Lopretti e Fábio Panunzio apresentaram casos recentes de censura na imprensa brasileira e falaram das dificuldades de se fazer jornalismo sem que haja tentativa de cercear o exercício da profissão. Procurar, na prática, consolidar a ideia de que nós temos direito de resposta, de que nós temos todo um arcabouço legal destinado a responsabilizar e a onerar quem cometeu excessos, mas que tudo isso é pós. O nosso objetivo, a nossa luta é para acabar definitivamente com o pré, com a censura prévia, porque essa, na real, não acabou ainda. Em função dos 14 processos que eu levei como blogueiro, nenhum como jornalista da grande imprensa, porque como blogueiro eu sou vulnerável, eu não tenho o departamento jurídico da empresa para me resguardar. E é aí que as pessoas vêm contra a gente. Fui absolvido em quase todos. Não fui absolvido dos que não terminaram ainda. Mas isso custou praticamente todo o pequeno patrimônio que eu consegui amealhar como jornalista, porque tem que pagar o advogado, as custas, a passagem aérea para prestar o depoimento, e isso custa caríssimo. E para falar mais sobre a liberdade de imprensa, a gente continua com o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia. Bem-vindo ao Jornal da Justiça. Quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente fala aí de 30 anos de Constituição, mas ainda tem muita coisa a ser vencida, né, presidente? Sem dúvida, mas temos que destacar exatamente isso, né? São 30 anos sem censura, 30 anos de Constituição Federal, 30 anos de plenitude do direito à livre expressão, à livre manifestação e à liberdade de imprensa, né? Claro que nós temos muito ainda a construir, mas me parece que isto se faz a partir exatamente de seminários como este, a partir deste debate e, acima de tudo, da conscientização da sociedade brasileira, de que é pilar de sustentação de uma democracia exatamente nós termos a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. É fundamental para que todos nós possamos aprender a escutar os dois lados, para que possamos conviver com as diferenças, para que possamos opinar e efetivamente ouvirmos aquilo que muitas vezes não fecha com as nossas ideias. Portanto, liberdade, este é o ponto fundamental, e notadamente quando se fala em liberdade de expressão, quando se fala em liberdade de imprensa. Quando a gente vive num momento muito expressivo da internet, dos blogs, daquela mídia autônoma mesmo, que as pessoas fazem por elas mesmas, e muito se fala sobre fake news, né? Essa é uma grande preocupação hoje, quando a gente fala de liberdade de imprensa. Eu tenho manifestado exatamente esta preocupação em nome da OAB, né, e principalmente em respeito à nossa democracia, né? As fake news hoje são uma realidade e nós precisamos encontrar meios de combatermos a notícia falsa. E como é que se combate a notícia falsa? Exatamente buscando a notícia real, a notícia verdadeira, né? Sempre que nós tivermos alguma dúvida sobre alguma coisa que seja publicado nas redes, nós temos que buscar os veículos com credibilidade para verificarmos se aquilo é verdade ou se aquilo é uma fake news. Porque a fake news hoje, notadamente às vésperas de um processo eleitoral, ela pode ser muito ruim para a nossa democracia. Muito obrigada pela participação. Rafaela, Cadu, é com vocês no estúdio. E o Tribunal Superior Eleitoral homenageou 9 pessoas com a medalha da Ordem do Mérito Assis Brasil. A cerimônia foi realizada no Centro Cultural da Justiça Eleitoral, no Rio de Janeiro. Depois de trabalhar 30 anos como telefonista no Tribunal Superior Eleitoral, é impossível não se sentir honrada ao receber uma justa homenagem. É ou não é, Marileide? Isso é um sonho. Quando chegaram lá em casa com o ofício lá do presidente, eu mereço tudo isso. É uma emoção, né? Tá aqui. Marileide foi uma das 9 pessoas que receberam a medalha da Ordem do Mérito do TSE Assis Brasil. A condecoração é entregue para personalidades que tenham atuado a favor da justiça eleitoral e do direito e pessoas que prestaram notáveis serviços à justiça eleitoral. A justiça eleitoral ela reverencia todos aqueles que se dedicam a criar no Brasil e a manter no Brasil uma democracia rígida, uma legitimidade democrática dos seus eleitos e, acima de tudo, uma justiça eleitoral eficiente e eficaz. Além da telefonista aposentada do TSE, foram homenageados o diretor-geral do TSE, Rodrigo Fleury, o assessor de segurança, Carlos Eduardo Vidal,
os presidentes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Milton Fernandes, e do Tribunal Regional Eleitoral Fluminense, Carlos Eduardo da Fonseca Passos, o desembargador Antônio Boente e os ministros substitutos do TSE, Og Fernandes, Sérgio Banhos e Carlos Orbach. A justiça eleitoral é um dos sustentáculos da democracia brasileira e reconhecer aquelas pessoas que contribuem para manter a democracia brasileira é algo que é sempre muito importante, algo que é sempre muito relevante. A gente vê aqui pessoas que estão há anos trabalhando no TSE, pessoas com 30 anos de TSE recebendo esse reconhecimento, é algo muito gratificante, de modo que esse momento é um momento especial para todos nós que fomos agraciados com essa medalha. A cerimônia foi realizada no Centro Cultural da Justiça Eleitoral. Inaugurado em 1896, o prédio já abrigou as sedes do TSE, do Supremo Tribunal Federal e do TRE do Rio de Janeiro. A medalha da Ordem do Mérito do Tribunal Superior Eleitoral foi criada em 2015 e traz o nome de Joaquim Francisco de Assis Brasil, advogado, político e um dos mentores da criação da justiça eleitoral no país. Queremos dedicar a essas pessoas com um símbolo, com um dístico, e esse símbolo se refere àquele que foi um brasileiro notável, Assis Brasil, que lutou pela democracia, foi um homem de vanguarda, que se dedicou, que abdicou de muitas coisas para que o Brasil tivesse hoje isso que tem, uma democracia que é respeitada pelo mundo inteiro. Após a cerimônia de entrega da Ordem do Mérito, os convidados conheceram a exposição A Justiça Eleitoral e o Caminhar da Democracia no Brasil, que vai ficar aberta no Centro Cultural até agosto e mostra a evolução da democracia no Brasil nos últimos 85 anos. Que é um enaltecimento da velha Casa Eleitoral, que recebe hoje os ministros de ontem, de hoje e de sempre, e reverencia sempre as eleições, a nossa democracia, dando exemplo de civismo, de amor ao Brasil. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, aceitou o pedido da deputada distrital Sandra Farage para conceder acesso a documentos de um inquérito que tramita contra ela no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O pedido tinha sido negado pela desembargadora responsável pelo caso, porque as investigações ainda estavam em andamento. O ministro concedeu acesso aos documentos que já estão formalmente anexados ao inquérito, excluídas as providências das investigações ainda em andamento. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça, TST mantém norma que estabeleceu pagamento de horas extras a funcionários da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. O Ministério Público do Trabalho entrou com a ação pedindo anulação do termo. Sustentou que o acerto extrajudicial obrigou os empregados a abrirem mão de metade das horas extras realizadas. Superior Tribunal de Justiça recebe seminário sobre previdência complementar dos servidores públicos. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, e o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, participaram da cerimônia de abertura do evento. O seminário foi organizado pela FUNPRESP e está sendo realizado no auditório externo aqui do STJ. Servidores públicos federais dos 3 poderes participam do evento. Uma oportunidade de esclarecer as regras do regime de previdência complementar estabelecido pela Lei de 2012, que alterou a previdência do servidor público federal. Ao longo do dia serão realizados 3 painéis para discutir a previdência complementar brasileira, a tributação dos planos de previdência complementar e ainda a possibilidade de migração dos servidores que tomaram posse antes do dia 4 de fevereiro de 2013, data do início da vigência do plano do benefício. Esses servidores terão até o dia 29 de julho deste ano para aderir à nova regra de aposentadoria. A migração é uma opção irrevogável e irretratável. É uma satisfação enorme abrir as portas desta corte para um seminário de tanta importância para os nossos servidores públicos, porque se trata de uma previdência complementar dos servidores públicos. A questão da migração é algo que estão todos analisando e pensando, porque é da realidade que pode acontecer e deve acontecer mais cedo ou mais tarde. A reforma da Previdência pode ser uma, pode ser 2, nós não sabemos como será, né, o futuro neste aspecto, e os fundos realmente têm se demonstrado hoje algo seguro, algo
que tem tido um adequado monitoramento do Estado brasileiro, e isso demonstra o quê? Demonstra que daquela realidade de quando eu era estudante, em que a sociedade esperava tudo do Estado, nós temos que fazer algo diferente. Nós temos que construir o nosso futuro e nós temos que ser atores da nossa história. STJ decide que fabricante deve pagar dano moral coletivo por vender sardinha com peso diferente do descrito na embalagem. No caso analisado, o Ministério Público do Rio Grande do Sul recebeu denúncias de consumidores com relação às latas de sardinha vendidas pela marca Gomes da Costa. De acordo com a acusação, o volume de sardinha nas embalagens foi diminuído e a quantidade de óleo aumentada sem qualquer aviso. O Ministério Público ajuizou a ação civil pública por lesão aos consumidores após a empresa se recusar a assinar um termo de ajustamento de conduta. A condenação em primeira e segunda instância foi no valor de R$100 mil por danos morais coletivos, além de ter sido proibida de vender as sardinhas com peso inferior ao anunciado. A empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. A relatora do recurso na terceira turma, ministra Nancy Andrighi, rejeitou a tese da defesa de que o Ministério Público não teria legitimidade para mover a ação. A ministra destacou que a violação de direitos individuais homogêneos é, em tese, capaz de causar danos morais coletivos, e assim o MP tem a legitimidade assegurada nesses casos. Ao manter a condenação, os ministros destacaram ainda que durante o processo foi verificado que a empresa não informou os consumidores sobre a possível variação de conteúdo nas latas e também não reduziu o valor informado para cumprir as exigências da legislação vigente. E cresce o número de cursos à distância e de pessoas interessadas em aprender e se especializar sem sair de casa, Rafaela. Pois é, Cadu, mas é preciso ter cuidado, porque nem todos os cursos oferecidos são credenciados pelo Ministério da Educação. E sem essa autorização, não tem diploma. Maria de Fátima é estudiosa por prazer. Ela conta que tem a busca do conhecimento como uma terapia. A professora aposentada encontrou um jeito de se qualificar e, ao mesmo tempo, economizar tempo e dinheiro. Ela aderiu aos cursos do ensino à distância pela internet. Por meio do EAD, já fez pós-graduação em metodologia de matemática, psicofarmacologia, introdução à psicologia sistêmica, cromoterapia, entre outros. Principalmente por conta da facilidade de você fazer seus horários. Como eu tenho tinha filho pequeno nas épocas de estudo, não tem condição de você ter horário para entrar, horário para sair, e às vezes precisa você estar em casa com os filhos. E assim eu consigo fazer meu horário, fazer os momentos certos para eu estudar. Ela garante que o fato de o curso ser feito pela internet e o aluno poder assistir às aulas de casa ou de qualquer lugar não interfere na qualidade do ensino. Mas para a compreensão total do conteúdo, um detalhe é fundamental. Tem que ter disciplina, porque se não tiver disciplina, você acaba perdendo o foco e não consegue seguir o cronograma e perde o curso. Maria de Fátima e milhares de pessoas em todo o Brasil já fizeram os cursos oferecidos pelo ensino à distância. No último ano, a procura teve um aumento de 133%. Segundo o Ministério da Educação, passou de 6.500 para mais de 15 mil. E uma mudança na lei motivou o surgimento de novos polos de cursos para atender a demanda. Em maio de 2017, foi publicado um decreto onde o Ministério da Educação regulamentou o ensino à distância em todo o território nacional. Com isso, as instituições receberam autorização para ampliar a oferta de cursos com exigências menores. Mas o advogado alerta, na hora da compra é preciso saber se o curso é credenciado. O aluno precisa verificar, antes de contratar um curso à distância, se a instituição de ensino ela é credenciada junto ao MEC e se o curso foi autorizado e reconhecido ou se está em processo de reconhecimento, que é o que permitirá, ao final, a expedição do diploma. Tribunal Superior do Trabalho mantém norma que estabeleceu o pagamento de metade das horas extras dos trabalhadores da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. O termo aditivo do Acordo Coletivo 2012-2013
firmado pela Sabesp e os sindicatos que representam os trabalhadores da estatal paulista, estabeleceu a quitação de 50% das horas extras realizadas em turnos ininterruptos por empregado. Ficaram estabelecidos limite de 24 horas ou 36 horas por mês, a depender do modelo de revezamento adotado, o parcelamento dos valores em 12 vezes sem correção e a ausência de reflexos normalmente devidos sobre outras parcelas salariais. O Ministério Público do Trabalho entrou com a ação pedindo anulação do termo. Sustentou que o acerto extrajudicial obrigou os empregados a abrirem mão de metade das horas extras realizadas, o que representaria renúncia retroativa a direitos individuais indisponíveis. A ação foi julgada improcedente pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na capital paulista. O MPT recorreu ao TST. O relator do caso, o ministro Maurício Godinho Delgado, entendeu que, embora os empregados da Sabesp tenham aceitado o pagamento parcial das horas extras, a norma coletiva representou a conquista de benefícios importantes para a categoria, com o pagamento imediato do percentual estipulado e a garantia da manutenção da escala 424 em turnos ininterruptos de revezamento, reivindicada pelos sindicatos desde 1987. O ministro considerou ainda ser inaplicável ao caso a diretriz da Orientação Jurisprudencial 420 da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, que impede o efeito retroativo aos acordos coletivos. Não é efeito retroativo. Foi pago um valor significativo em 5 parcelas, quitando o passivo anterior. Houve realmente uma negociação coletiva, uma transação, uma concessão, e não houve efeito retroativo, houve transação sobre o período prévio. Por unanimidade, a SDC negou o provimento ao recurso do Ministério Público do Trabalho, mantendo assim a norma que restringiu quitação de horas extras. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Pessoas com deficiência visual têm direito a levar o cão-guia para todos os lugares. O motorista não queria deixar embarcar, então os demais passageiros tomaram partido ao meu favor e ele falou, tá bom, quem vai lá atrás fechado com ele é vocês mesmos, então não tem problema, se fosse eu não deixava. O cão-guia representa os olhos daqueles que não veem. E uma lei garante que a pessoa com deficiência visual pode ser acompanhada pelo seu cão e ter acesso a todos os lugares públicos e privados. Mas nem sempre esse direito é respeitado. Esses dois são o Calvin e a Chanel. Esse outro aí com preguiça é o Colin. Eles são cães em treinamento que logo vão se tornar os olhos de um deficiente visual. Essa aí, tomando banho, é a Lili. Os filhotes dela também serão treinados com a missão de serem cães-guias. Todos eles fazem parte de um projeto desenvolvido pela Associação Brasileira de Ações Humanitárias, com sede no Distrito Federal. Desde 2001, 50 cães já foram treinados. Quem tem deficiência visual e quer ter o auxílio e a companhia de um desses é bem simples. Esse serviço, ela tem que fazer um acesso através de e-mail, tá? É o cãoguiadf.cadastro@gmail.com. Ela tem que mandar um e-mail fazendo um pequeno histórico da situação visual, como se é visão baixa, se é total e tal, o nível de atividade deles e tal. E esse e-mail são cadastrados, por isso que nós só fazemos através de e-mail. A origem do cão-guia é do século passado, após a Primeira Guerra Mundial. Os cães eram treinados para acompanhar os soldados que ficaram cegos em batalha. Quase 100 anos depois, o assunto ainda é tema de discussão. Em 2005, foi aprovada pelo Congresso Nacional a Lei 11.126, que garante ao deficiente visual o acesso a locais públicos e privados com o cão-guia. Mas nem sempre esse direito é respeitado. Silvio sabe bem disso. Ele não enxerga e depende da Bia para ir a todos os lugares. Eles são companheiros inseparáveis. O problema é que nem todo mundo entende a necessidade e principalmente o direito assegurado por lei. Vou citar 3 exemplos que aconteceram já tem um bom tempo, né? Uma das vezes foi na rodoviária interestadual de Goiânia, onde eu estava embarcando para Brasília, o motorista não queria deixar embarcar. Então, os demais passageiros
tomaram partido ao meu favor e ele falou, tá bom, quem vai lá atrás fechado com ele é vocês mesmo, então não tem problema, se fosse eu não deixava. Segunda vez eu estava indo para a UNB, né, eu estudava lá na época e entrou um passageiro no ônibus de sempre e esse passageiro que era estranho, ele criou caso, né, começou a reclamar com o motorista argumentou e eu fiquei na minha porque ele estava lá atrás. E ele reclamou, chegou ao ponto que todos os passageiros levantaram e falaram, se o senhor não parar de reclamar, a gente vai obrigar o senhor a descer do ônibus. Né? E a outra vez foi a situação mais hilária. Quando eu fui entrar com o cão numa feira de cães, me negaram o acesso. Uma relação que ultrapassa as barreiras da amizade. A amizade de um cão é aquela amizade espontânea e fiel, né? Então, a gente tem certeza que tem um amigo do lado. O que nem todo mundo sabe é que antes do cão-guia estar pronto para auxiliar o deficiente visual, ele passa por um período de socialização na casa de uma família voluntária. Nessa etapa, o voluntário leva o cão para conhecer vários lugares, justamente para não estranhar quando estiver guiando a pessoa com deficiência visual. O acesso a locais públicos e privados também é garantido por lei. Pedro trabalha no Ministério do Planejamento em Brasília e o Duran vai junto. Já é o 8º cão que ele ajuda a treinar. Eu me sinto como o principal beneficiário desse trabalho. Eu acho que faz bem à pessoa, ajuda você a contextualizar os seus problemas também, colocar tudo, enfim, numa perspectiva de que outras pessoas têm necessidades e que, enfim, muitas vezes os seus problemas são muito pequenos e a gente acaba fazendo uma tempestade em um copo d'água por coisas insignificantes. Rafael, é sensacional. No curso de Direito do CEUB, do UniCEUB, tinha um aluno deficiente visual que tinha um cão desse assim. Olha, mais educado do que muita gente. Eles são uma graça e a precisão que eles têm na atuação como cães-guia é um negócio assim sensacional. E o cão, melhor amigo do homem, né? Uhum. Que esse projeto possa se desenvolver em outras capitais do país, o Cão Guia, né? Ela deu até o e-mail na reportagem que nós vimos e parabéns pela iniciativa e que esse direito seja respeitado, que é o principal, né, Cadu? Com certeza, toda certeza. A edição de hoje do Jornal da Justiça fica por aqui, uma boa tarde para você e até amanhã. Obrigado pela audiência, até amanhã, uma boa tarde.